Olá a todos, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês no canal Médico, dando início assim ao chamado módulo da saúde do homem. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou médico endocrinologista e eu tenho um prazer enorme de receber aqui com vocês hoje dois colegas, dois amigos do mais alto gabarito, que são o Dr. Rui de Teófilo e o Dr. Elcio Ribeiro, ambos doutores PhD em urologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós vamos abordar aqui hoje as estratégias da saúde do homem, da prevenção ao tratamento. Aliás, esse foi o tema do livro que nós tivemos a oportunidade de produzir, em conjunto com vários outros colegas, o Manual Prático de Saúde do Homem. Então, eu vou passar primeiro a palavra ao Rui. Rui, fala um pouquinho hoje como é que está o cenário da saúde masculina e como você vê essa talvez mudança de paradigma, cada vez mais o homem buscando a saúde médica diferente de tempos atrás. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite, participar desse bate-papo num tema tão importante como esse, não é? E isso, na verdade, vem mudando, não é? Vem mudando graças a uma série de iniciativas, né? Nós temos aí diversas campanhas tentando levar o homem a procurar um atendimento médico, atendimento preventivo, enfim, a cuidar de sua saúde, não é? Isso já vem de mais tempo, mas de forma mais oficial. Desde 2008, por exemplo, existe a campanha, né, nacional de saúde do homem. Isso vem levando cada vez mais os homens aos hospitais, às clínicas. Na ocasião, havia sido observado que o homem procurava atendimento médico, em média, 30% a menos do que as mulheres, né? E o homem, na verdade, acabava adoecendo mais, estatisticamente, a mortalidade é maior, o tempo de sobrevida é menor. Então, há uma série de situações e agravos que lidam mais no homem do que nas mulheres. Geralmente, isso é dividido em áreas, né? Os homens são mais expostos a acidentes, a intervenções violentas. Os homens apresentam maior risco cardiovascular e maior risco metabólico, obesidade, alterações de colesterol. E também, do ponto de vista oncológico, os homens estão mais expostos, uma vez que a maior parte aí, a maior mortalidade que a gente observa nos homens vem do câncer de próstata, né? Então, há uma série de questões relacionadas ao homem e isso levou realmente várias campanhas, diversas sociedades médicas, incluindo a SBU, né? A gente começou as campanhas de saúde do homem em 2004, foi com a Ana Maria Braga, depois a gente teve o Tony Ramos em 2005, e em 2012 a SBU começou oficialmente todo ano a produzir suas campanhas de saúde do homem em novembro, Novembro Azul, né? Isso tem conscientizado muito a população, né? Na verdade, Novembro Azul não é só novembro, né? Na verdade, o homem tem que procurar atendimento médico, preventivo e corretivo de janeiro a dezembro, né? Vou pegar um Então, é gancho, um tema Rui. bastante importante. Você falou da questão oncológica, né? Novembro Azul, a gente sabe que o câncer de próstata é o câncer mais prevalente no homem, tirando o câncer de pele e base celular, é o câncer de próstata que é o representante mama nas mulheres e próstata nos homens. E a gente sabe que o rastreio, as estratégias de rastreamento envolvem também tabus esses que, como o Rui comentou, vem mudando. Queria perguntar ao Elcio se você nota hoje uma maior procura dos homens, por exemplo, para fazer o exame da próstata, para fazer o rastreamento, porque a gente sabe que tem muito tabu que cerca dentro do imaginário masculino, mas eu vejo com uma perspectiva de mudança, né? De quanto mais educação, quanto mais conhecimento, melhor. Você nota que hoje, nos últimos 10, 20 anos, isso tem uma perspectiva de melhora nesse sentido? Bom, perfeito aí o seu comentário. Inicialmente queria agradecer aí o convite, né, para participar desse bate-papo aí entre amigos. E assim, a gente observou que existe realmente uma maior procura dos homens e até mesmo a gente percebe que eles estão interessados em saber quando devem, né, procurar o urologista para fazer esse preventivo do câncer de próstata. Então a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar o urologista para fazer o preventivo, que consiste em toque retal e PSA, ou
aqueles homens acima de 45 anos, cujo pai ou o irmão tiveram câncer de próstatas, e homens negros devem procurar também o urologista para fazer esse rastreio. Então, antecipa 5 anos aí esse rastreio. E o que eu tenho percebido é que cada vez mais os homens têm procurado, sim, o urologista para fazer, né, esse exame preventivo. Eu gostaria até de trazer uma discussão aqui, né, a respeito do que o Rui comentou, aproveitar a presença do Ricardo, que é um excelente, uma referência em endocrinologia, para ver também o que ele percebe. O que eu tenho percebido é que a gente, como andrologista, não sei se o Ricardo, como endocrinologista, além da questão do preventivo, a questão também do homem procurar o andrologista por uma queixa que está ficando cada vez mais frequente, e eu trouxe aqui para aproveitar, né, a deixa da questão da disfunção erétil em homens cada vez mais jovens. Por que eu estou falando isso? O Ricardo sabe melhor do que a gente que quando o homem procura por uma disfunção erétil, alguma coisa no organismo já está errada. E a gente, na maior parte das vezes, nós somos a primeira linha que o paciente procura. Então eu queria saber, tanto do Rui quanto do Ricardo, qual é essa visão que vocês têm deste homem procurando por conta dessa queixa. Se vocês orientam alguma coisa a mais, se vocês fazem alguma coisa a mais, como que vocês lidam com essa queixa que está ficando cada vez mais frequente nos consultórios? Obrigado aí pela pergunta, Elcio. Então, só para resumir o que o Elcio falou, as indicações de rastreamento do câncer de próstata em homem a partir dos 50 anos ou a partir dos 45, nos pacientes com risco mais elevado, de raça negra ou com história familiar positiva de câncer de próstata, começa 5 anos antes, com 45. E como o Elcio falou, a melhor estratégia de rastreio é o exame de sangue, dosagem de PSA, mais o exame do toque retal, certo? Perfeito. Então, para ficar claro para todo mundo aí em casa. Então, em relação à pergunta do Elcio, então, de fato, homens e mulheres têm comportamentos distintos em relação à procura ao médico. Na minha dissertação de mestrado, que era em uso da insulina em idosos com diabetes, a gente já mostrava isso. O homem procurava tantos por cento menos do que a mulher. Então, naturalmente, quando vai descobrir algo, descobre algo mais avançado. No caso dos tumores, isso é muito pior, logicamente. No caso do diabetes também, e assim por diante. Mas tem uma característica que a mulher tem muita cultura de eu vou fazer o meu preventivo, vou à minha ginecologista e ela vai me pedir o preventivo ginecológico, a mamografia e assim por diante. O homem tem menos essa cultura, né? Digamos assim, que em medicina a gente vai usar o termo prevenção primária, né? Que eu gosto de falar, é botar o cadeado antes do ladrão entrar. E a prevenção secundária é você botar o cadeado depois que ele já entrou, mas você bota para que ele não entre outras vezes. Então o homem, ele é mais reativo. Ele tem uma dor, ele vai lá no ortopedista. Nesse caso, uma questão que mexe muito com o homem é a questão sexual, a disfunção erétil. Então, muitas vezes, a porta de entrada, por assim dizer, no ambiente de saúde, vai ser o urologista porque ele está com problema de ereção. E aqui tem um ponto que é muito importante destacar. O Rui já mencionou que o homem tem a mortalidade maior de causas violentas e causas naturais. Dentre as causas naturais, sobretudo a doença cardiovascular. E hoje o que a gente sabe muito bem, e aí daí essa interface urologia, clínica médica, endocrinologia, que a disfunção erétil, ela deve ser encarada como um marcador de doença cardiovascular. Muitas vezes a disfunção erétil vai ser o primeiro indicativo de que esse doente tem uma doença aterosclerótica, ou seja, ele pode ter não só entupimento, leigamente dizendo, dos corpos cavernosos no pênis, como também o entupimento de artéria coronária, de artéria carótida ou de artéria dos membros inferiores. Então, é uma oportunidade ímpar. Quando o urologista pega um paciente com disfunção erétil, muitas vezes pede, você tem um clínico? Você tem um cardiologista? Não esquece de fazer o seu exame cardiovascular, porque é uma oportunidade, não é?
Imagina que alguém chega ao médico com uma dor no peito do tipo em queimação, do tipo anginosa. É natural, é claro, que esse médico vai investigar a doença cardiovascular nesse paciente. E a nossa ideia é que façamos da mesma forma com a disfunção erétil. Isso é uma coisa interessante, né? Porque imagina, ele vai no urologista com uma disfunção erétil e isso vai levar muitas vezes a um diagnóstico ali preventivo da doença cardiovascular, o que é muito bem-vindo, é diagnosticar uma doença antes que ela tenha os sintomas mais avançados. Fala um pouquinho dessa questão, Rui. Isso é uma questão muito importante, né? A gente vê cada vez com mais frequência esse tipo de queixa no consultório, né? Eu me formei no século passado, né? Me formei em 95, e na ocasião as pessoas tinham muita dificuldade de expor esse tipo de problema, que era a impotência sexual, né? A gente tinha uma consulta onde o paciente elaborava, elencava lá uma série de situações, e no finalzinho da consulta ele falava, olha, eu estou com um pouquinho de dificuldade também na ereção, porque ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de expor, porque isso era um assunto tabu. E isso vem deixando gradativamente de ser um tabu, né? E isso é excelente, porque a disfunção erétil, como você muito bem mencionou, é um ponto, né, assim, que pode ser o início de um processo aterosclerótico maior dentro do organismo, né? Isso muitas vezes leva a uma pesquisa de fatores de risco, como diabetes, intolerância à insulina. A gente tem também o problema da hipertensão, enfim, todos os fatores de risco, obesidade, sedentarismo, tabagismo, que a gente precisa combater, né, para tratar e prevenir eventualmente a disfunção erétil. Então não basta os medicamentos, né, para a gente auxiliar na ereção, mas além de trabalhar na correção, a gente tem que trabalhar também num outro pilar, que é a prevenção do processo dos fatores de risco da aterosclerose. Eu vou falar um pouquinho desses aspectos metabólicos relacionados à disfunção erétil, mas eu queria passar a bola para o Elcio. O desenvolvimento da sildenafila, do Viagra, isso revolucionou um pouco, por assim dizer, essa área, porque hoje a terceira idade, a melhor idade, lembrando que no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, o idoso começa aos 60 anos, só que hoje um camarada com 60 anos está jogando tênis com um amigo, está jogando bola, está fazendo maratona. Isso mudou muito, né? E, por conseguinte, o desenvolvimento da sildenafila, os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, nomes comerciais Viagra, Cialis, isso permitiu com que a vida sexual do homem se prolongasse por muito mais tempo. Não é à toa que, volta e meia, você vê um octogenário que engravidou uma moça naturalmente mais jovem. Então, quanto que isso mudou na prática do consultório? É mais comum você pega, por exemplo, um homem idoso comentando da sua vida sexual e até se queixando, porque como o Rui comentou, muitas vezes ele nem se queixava, porque ele tinha até vergonha de abordar esse assunto. O que mudou em relação a isso com esses novos medicamentos, que já não são nem tão novos, a gente está falando de 20 anos, né? Foi muito boa a sua pergunta, né? O Viagra, né, quando foi lançado, foi uma revolução realmente, foi algo inédito. A gente tinha uma medicação que favorecia a ereção. Aqueles pacientes que antes não conseguiam ter a relação sexual passaram a conseguir apenas tomando um remedinho. Só que eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que entender que a disfunção erétil, né, a impotência sexual, ela não é só um remedinho e vamos ter relação. Como você mesmo disse, a disfunção erétil tem que ser enxergada como uma doença sistêmica, como algo que já está errado no seu organismo. Essas medicações são maravilhosas, realmente, pessoas mais velhas conseguem ter relação com o uso delas, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para não sermos apenas prescritores de Viagra, de Levitra, de Cialis ou qualquer outra medicação. Por quê? Porque isso mascara outros sintomas também. A gente conversa, né, com os residentes, eu falo com os meus residentes que o vaso que irriga o coração, se eu perguntar para qualquer pessoa leiga na rua, todo mundo sabe que é coronária e todo mundo sabe que ela fecha e infarta. Mas ninguém sabe que o vaso que irriga o pênis é a cavernosa. E que o vaso que irriga o pênis tem 2 milímetros e a coronária tem 4. Então qual que fecha primeiro? É o vaso que irriga o pênis.
Então, a disfunção erétil sempre vai antever. Claro que você prescrever uma medicação dessa e o paciente conseguir ter a relação é muito válida. Só que concomitantemente você tem que encaminhar para um clínico, para um especialista, para ele ver se ele não tem diabetes, se ele não está com uma síndrome metabólica associada, se não tem uma hipertensão, se não faz uso de outras medicações que podem piorar. Então, assim, eu vejo cada vez mais o andrologista, né, o urologista, como um médico que tem que enxergar o homem como um todo, não apenas como uma disfunção erétil, como uma queda da libido ou outras coisas que nós falaremos mais para frente. Mas é muito importante ter uma noção muito boa também de clínica para conseguir direcionar aquele paciente para um endócrino, para um cardiologista, para um nefrologista, para que ele consiga ter uma assistência bem completa. Daí essa troca, né, que o endocrinologista e o urologista têm. Não é isso? Então, por exemplo, o endocrinologista que frequentemente está ali prescrevendo a terapia de reposição de testosterona, ele vai cobrar do paciente se ele já visitou o urologista naquele ano, né, se já fez o toque e assim por diante. Agora, essa história que o Elcio comentou de não apenas tratar a disfunção erétil dando uma pílula mágica, a pílula azul, a analogia que eu faço é um paciente na UTI com febre. É lógico que você vai dar uma Novalgina para baixar a febre, mas aquela febre está sendo causada por uma infecção, normalmente uma bactéria, e o que vai matar isso é um antibiótico. Então não adianta dar remédio na UTI para um cara que está se queimando em febre e não dar o antibiótico. Mesma coisa aqui, você vai tratar com a tadalafila, a sildenafila? Claro que vai, mas tentar identificar e corrigir os distúrbios subjacentes. Ele tem obesidade. A gente sabe que o tratamento da obesidade melhora ali a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é um agente vasodilatador, e aumenta os níveis de testosterona, ótimo. O mesmo a glicose alta no diabetes também prejudica não só a produção de testosterona, como ali a piora da disfunção endotelial, que vai fazer com que haja acúmulo daqueles radicais livres, que faz com que aquele sangue no interior dos corpos cavernosos fique um sangue velho, desoxigenado, com uma série de radicais livres. Eu vou tratar o diabetes desse cara. A gente não falou aqui, mas tabagismo. Tabagismo é o inimigo número 1 da doença aterosclerótica e da saúde sexual do homem. Ele ajuda a entupir os corpos cavernosos. Ele ajuda a piorar a oxigenação desse sangue. Então, é tentar entender, não é só dar um remedinho para a disfunção erétil, assim como, aí a gente vai entrar nesse último ponto, não é assim como dar um hormônio, testosterona, e está resolvido o problema. Agora eu volto a bola para o Rui. Rui, fala um pouquinho qual é a importância da testosterona no homem, se você puder falar nas diferentes fases, né? A gente sabe que a testosterona tem importância até intraútero, como por exemplo na diferenciação da genitália externa. Fala um pouquinho a importância desse hormônio, o que é e qual a sua importância nas diferentes fases da vida do homem. Esse, na verdade, né, Ricardo, é o principal hormônio masculino, né? Assim, existem vários hormônios, mas a testosterona, sem dúvida, é um hormônio extremamente importante. E muitas pessoas acham que ele basicamente está relacionado na esfera sexual, na esfera da ereção, mas, na verdade, a testosterona ela tem uma ação muito mais profunda, não apenas na esfera sexual, mas também na esfera metabólica, na esfera da produção dos caracteres sexuais masculinos. É o que o Ricardo falou, a gente tem períodos durante a vida em que a testosterona ela tem picos, né? Então a gente tem testosterona um pouquinho mais alta num período mais jovem, fetal, até o nascimento, quando a criança tem toda a diferenciação sexual. Depois há um período em que a testosterona fica latente, baixa, e ela volta a subir na puberdade, né? Então, na puberdade, há o desenvolvimento peniano, dos pelos genitais, do testículo, ao início da espermatogênese, também muito estimulado pela testosterona, e a testosterona vai agindo no organismo como um todo. E não é só nessas áreas, ela também tem efeito metabólico no controle glicêmico, na parte do perfil dos lipídios, na saúde óssea, a testosterona atua, na parte cognitiva, no humor. Então, é um hormônio extremamente importante e que tem um espectro de ações muito ampla, né? Nesse contexto, é muito importante que esse hormônio seja dosado e que seja dosado nas diferentes etapas da vida. A gente estava conversando aqui anteriormente,
a respeito do que é muito comum hoje. A gente chega no consultório e atende um paciente, muitas vezes com seus 60 anos de idade, com uma testosterona limítrofe, e você pergunta para ele, olha, você tem um exame desse anterior, de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, e aí você é surpreendido porque ele nunca fez uma testosterona na vida, quando esse é um dos principais hormônios, né? Então, cada vez mais a população ela vai se conscientizando, e os médicos também, da importância desse hormônio, e com isso a gente consegue ter uma evolução mais fidedigna, né, do comportamento da testosterona no homem, e a gente consegue perceber alterações num momento mais precoce e, com isso, fazer as devidas correções quando necessário. Quando necessário, mais uma vez frisando. Vamos deixar um programa só para falar de terapia de reposição de testosterona, que é um tema muito mais amplo. Aqui a gente está só fazendo um en passant. Então, o Rui já colocou que, apesar de ser um hormônio sexual, esse hormônio tem receptores em diversos órgãos e sistemas, então vai ajudar vai interferir, digamos assim, na questão da saúde mental. Então, o hipogonadismo, que é a síndrome de baixa de testosterona em homem, um dos sintomas é tristeza e humor deprimido, porque a testosterona também participa da questão do humor. Ele mencionou a questão da saúde óssea, então a maturação do esqueleto ósseo, tanto homem quanto mulheres, ele tem um pico até 30 anos de idade. Parte disso advém da testosterona e também da sua conversão em estrogênio. A gente sabe que isso é muito importante, mas vou passar a bola para o Elcio. Sabemos também que em torno da quarta década, a partir dos 30 anos, existe um declínio gradual, em média da ordem de 1% a 1,5% ao ano. Então, é natural que, com o passar dos anos, esses níveis vão declinando, e é possível, em alguns homens, que, no determinado momento, esses níveis atinjam níveis abaixo da taxa de normalidade, por assim dizer, que é o que nós vamos chamar de disfunção androgênica ou distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Fala um pouquinho dessa condição, já adiantando que, diferentemente da menopausa da mulher, o homem não tem menopausa, porque não existe uma interrupção abrupta, e sim um declínio gradual e progressivo. Fala um pouquinho pra gente, Elcio. Então, todo homem, como você falou, né? Todo homem vai ter uma queda da testosterona a partir dos 40 anos de idade, ou em torno de 1% ao ano. Mas nem todo homem vai ter sintomas associados a essa queda. Aquele homem que é associado à queda da testosterona a partir de um determinado nível, esse nível varia, né? A gente sabe que a gente tem várias sociedades, cada sociedade ela adota um nível de referência para essa queda da testosterona. Nós adotamos uma, a endócrino adota outra, então isso daí varia um pouquinho. Só que o mais importante é você adotar o teu critério associados a sintomas. Então o hipogonadismo consiste que é o hipogonadismo, que é essa queda da testosterona, consiste na queda do hormônio associado a sintomas, como o Rui já mencionou. Esses sintomas, junto com a queda, a gente está configurado, né, o distúrbio ou déficit androgênico do envelhecimento masculino. A partir daí, sim, existe a indicação de reposição, que isso é um tema de uma outra aula. A partir daí, nós iniciaremos, né, o tratamento desse paciente com testosterona exógena. Via, tipo, isso daí cabe cada um escolher. Isso é um tema longo que será debatido depois. Legal. E para fechar, acho que essa nossa primeira apresentação, a gente falou aqui da questão da saúde cardiovascular do homem, da interface da disfunção erétil com a doença cardiovascular. Falamos do câncer de próstata e as principais formas de rastreio. O Rui mencionou as diversas campanhas ali desde 2008 em prol da saúde do homem, a maioria delas conduzida ou capitaneada pela SBU, Sociedade Brasileira de Urologia. E eu queria passar para o Rui, e depois vamos passar essa mesma bola para o Elcio, antes da gente encerrar, acerca de um problema de saúde pública. Recentemente eu tive a oportunidade de abordar essa pauta que foi ao ar no Fantástico, sobre o risco dos esteroides anabolizantes naturalmente usado para fins estéticos ou de performance esportiva. Rui,
Fala um pouquinho desses riscos, o dano que isso pode gerar e o quão frequente vocês acabam vendo no consultório. Isso é uma situação, né, assim, é quase que uma epidemia, uma situação cada vez mais frequente. Há estudos que mostram que entre 20%, 25% até 30% em alguns estudos das pessoas que transitam em academia já usaram alguma vez na vida algum esteroide anabolizante. É muita gente, né? É muita gente que usa, mesmo que tenha sido em algum período da vida, né? Então é realmente um dado bastante expressivo, né? E o que a gente sabe é que esses medicamentos, né, eles podem ser muito danosos ao organismo. É claro que quando a gente fala de anabolizantes, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo de substâncias, que vai desde a testosterona, né, que pode ser usado como anabolizante em doses mais altas, né, até análogos sintéticos da testosterona, que tenham atividade, que é o que eles procuram, muito mais anabólica do que uma atividade propriamente relacionada à esfera sexual, né? Então, a gente tem substâncias que têm até 10 vezes mais característica anabólica e, com isso, são mais procuradas para hipertrofia muscular. Como é o caso da nandrolona, da não é isso? nandrolona, da oxandrolona. E são substâncias, eventualmente, que podem ser muito tóxicas ao organismo. Para além da toxicidade desses medicamentos, muitas vezes pouco estudados, porque como são medicamentos off-label, tem poucos estudos de segurança. Esses medicamentos eles podem levar a uma alteração do eixo que controla toda a produção natural de testosterona, com isso levando ao hipogonadismo, entre aspas, da produção autóloga da pessoa e levar a casos de infertilidade, de atrofia testicular, que podem ser reversíveis ou não. Além disso, há diversos outros efeitos colaterais que vão desde alterações do humor, alterações hepáticas, problemas tromboembólicos, infarto, hipertensão. Então, há uma gama de alterações que podem ocorrer no organismo, até porque as doses muitas vezes são muito elevadas, né? A gente está falando de doses 10, 20 vezes acima a dose utilizada numa reposição fisiológica. A gente está falando de combinação de 1, 2, 3 ou mais medicamentos, alguns deles de uso veterinário. Então, assim, isso é uma loucura. Então, ano passado eu tive a oportunidade de falar, em 2022, ano retrasado, na Semana de Fígado, Semana Estadual de Fígado do Rio de Janeiro. E numa sala com mais de 400 médicos, eu pedi que levantasse a mão aqueles que já tiveram pelo menos um caso de efeito hepático colateral grave pelo uso de esteroide anabolizante. A sala inteira levantou a mão, eu pedi que o fotógrafo registrasse aquele momento, porque às vezes falamos e as pessoas acham que isso não acontece. Isso aí é exagero desse médico. Mas os problemas acontecem. Eu tenho certeza que vocês, como andrologistas, já receberam, por exemplo, casos de infertilidade irreversível. Então, é muito importante a gente debater isso, porque tem um ditado, né? Não existe almoço grátis. Existe um risco. E eu brinco, às vezes, é a conta do cartão de crédito que vai chegar lá na frente. Então, hoje, infelizmente, acaba que é um problema de saúde pública, envolve não só os homens, como também mulheres. Eu acho que é uma pauta interessante a gente trazer no fechamento dessa nossa edição, pela relevância que isso tem. Contribui um pouco da tua parte também, Elcio. Exatamente. Eu ia puxar a sardinha, né, pro meu lado, falando exatamente isso, que a testosterona é inimiga da fertilidade. Testosterona exógena é o principal hormônio masculino e responsável pela fertilidade, sim, quando produzida pelo organismo. Quando você dá essa testosterona, administra de forma exógena, ela é inimiga da fertilidade. E é muito importante porque tem médicos que não sabem isso. Até mesmo urologistas que prescrevem testosterona para melhorar a fertilidade. Se prescrever, acabou. Transitoriamente, a maior parte, quase todos, tornarão-se inférteis. Quando é suspensa essa testosterona, 90% no primeiro ano retorna. O restante no segundo ano, porém, não é 100%. Então tem homem que nunca mais vai recuperar a fertilidade. Isso é importante. Qual é a estatística? É muito difícil fazer. Qual é a dosagem? É muito difícil falar.
Tem pacientes que fizeram 2 vezes e não recuperaram mais. Tem pacientes que fizeram 10 anos e recuperaram. Isso é muito difícil. Isso é de cada organismo. O que nós orientamos é não fazer de forma recreativa. Sempre procurar um profissional, sempre com supervisão e quando há necessidade. Exato. Esse ponto é importante, viu, pessoal? Testosterona, como assim, como outros hormônios, hormônios da tireoide, insulina e assim por diante, todo remédio tem indicações e contraindicações. A indicação do uso de testosterona é para homens que têm baixos níveis de testosterona. Se você está fazendo dessa forma, o médico está fazendo dessa forma, ele está fazendo um tratamento, que é a terapia de reposição de testosterona, indicada para homens com hipogonadismo. Tem um código essa doença, né, que é o E29.1, hipogonadismo masculino. Então é um tratamento para esse tipo de situação. Como existem outros tipos de hormônios que vão ser tratados para outras situações específicas. O uso de hormônios, esse que estamos comentando aqui, ou outros, na ausência de indicação, certamente essa balança de risco-benefício acaba pendendo mais para o lado dos riscos. Então, fica aqui essa nossa mensagem. Queria agradecer tanto ao Elcio quanto ao Rui. A gente, como eu falei no início, teve o prazer de escrever o Manual de Saúde do Homem junto com outros vários colegas aqui. Não dá para citar todos, mas fomos 7 co-editores, né? Ficamos felizes porque o livro foi o mais vendido da editora Rubio no ano de 2022, apesar de ter sido lançado em setembro, ou seja, lançou em setembro e vendeu mais do que todas as outras capas, digamos assim, que foram lançadas até anteriormente, porque esse é um assunto em alta, esse é um assunto em voga, tanto no âmbito médico, como também no âmbito não médico. As pessoas querem saber mais sobre a saúde do homem. Então, Rui, passa as tuas palavras finais, depois a gente passa para o Elcio e com isso a gente encerra esse nosso primeiro programa para o canal médico abordando a saúde do homem. Eu vou terminar mais uma vez agradecendo a oportunidade, Ricardo, o convite, né? E para falar desse assunto, que é um dos assuntos realmente mais atuais, né? É o que E a gente vê na palpitantes. mídia, palpitantes, é o que todo mundo procura, não é? Há uma expectativa nos homens, né, em relação à qualidade de vida, longevidade, viver mais e melhor, não é? E todos esses cuidados que o homem tem procurado, e isso tem, de fato, levado ao que eu entendo como uma qualidade de vida melhor, né? Então, tem um efeito muito benéfico, cara. Eu acho que isso é muito importante a gente divulgar e que os homens cada vez mais procurem aí seu atendimento, tanto preventivo como corretivo, enfim, procurem seus médicos, né, e procurem se cuidar. Obrigado, Rui. Não sei se você percebeu que atrás de você tem a imagem do Davi, de Michelangelo, certo? Então percebe que na época, naturalmente, não havia esteroide anabolizante, havia muita... comia-se coisas cada vez naturais, né? Logicamente, não havia ultraprocessado na época. Andava-se muito, fazia-se muito exercício, carregava-se muito peso, e me parece que é um corpo que seria almejado ali por muitos homens atualmente, e é um exemplo de alguém ali, por exemplo, que não usou, né, esteroide anabolizante. Elcio. Eu queria agradecer também, eu acho que foi um bate-papo bastante enriquecedor, né? Até mesmo para quem vai assistir, porque são 3 especialistas aqui conversando, trocando ideia e falando da importância, né, cada vez mais do homem procurar o médico, do homem fazer a prevenção, seja para o câncer de próstata ou de qualquer outra doença, não esperar os sintomas aparecerem. Da mesma maneira que a mulher procura o ginecologista, é importante o homem procurar o urologista para que ele tenha um envelhecimento saudável. Então, obrigado, eu agradeço a participação. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.